Boa noite, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Transformar o agora é assumir sua vocação e transformá-la em uma profissão. É correr atrás do seu sonho e traçar a sua carreira. É mostrar o seu talento e conquistar o mundo. Seu futuro não pode esperar. E aí, bora transformar o agora? Então venha estudar onde você é o protagonista do aprendizado, com professores de referência. Inscreva-se para o segundo semestre com a nota do Enem ou faça o vestibular online sem sair de casa. Transformar o agora é assumir sua vocação e transformá-la em uma profissão. É correr atrás do seu sonho e traçar a sua carreira. É mostrar o seu talento e conquistar o mundo. Seu futuro não pode esperar. E aí, bora transformar o agora? Então venha estudar onde você é o protagonista do aprendizado, com professores de referência. Inscreva-se para o segundo semestre com a nota do Enem ou faça o vestibular online sem sair de casa. Transformar o agora é assumir sua vocação e transformá-la em uma profissão. É correr atrás do seu sonho e traçar a sua carreira. É mostrar o seu talento e conquistar o mundo. Seu futuro não pode esperar. E aí, bora transformar o agora? Então venha estudar onde você é o protagonista do aprendizado, com professores de referência. Inscreva-se para o segundo semestre com a nota do Enem ou faça o vestibular online sem sair de casa. Boa noite, professor Mazzuoli. Tudo bem? Satisfação. Satisfação é toda nossa. É uma honra tê-lo conosco no nosso primeiro encontro internacional. Seja muito bem-vindo. Honra minha, saiba disso. Que bom, muito obrigado.
O professor Mazzuoli, gente, é pós-doutor em Direito Internacional, referência nacional e internacional sobre o tema. Ele vai tratar sobre a responsabilidade internacional da China sobre a pandemia. Professor Mazzuoli, com muita honra, com muita satisfação, eu agradeço novamente a aceitação do convite e passo a palavra para o senhor. Eu que te agradeço, uma satisfação, um prazer, um privilégio debater esses temas tão importantes. Prazer, né, falar para você, para os seus alunos. Se a minha internet deixar aqui, porque parece que hoje esse celular ele fica caindo, mas é um prazer imenso estar com vocês aqui. Eu não sei quantos alunos estão nos assistindo, qual que é o período, né? Por enquanto, temos 242, mas isso deve aumentar muito ainda. E é muito eclético. A gente tem alunos e profissionais de direito. Que beleza, que maravilha, que maravilha. Aqui não aparece o número de participantes, né? Mas é muito, muito legal estar falando com vocês. Olha, está cada vez mais em voga esse tema de responsabilidade internacional, né? Na verdade, o tema da responsabilidade internacional, que é um tema clássico do direito internacional público, ele vem sofrendo uma evolução ao longo do tempo, né? Ele vem sofrendo uma evolução ao longo dos anos. E essa evolução tem se mostrado particularmente importante no que tange ao tema da saúde. Porque nós acabamos de presenciar essa epidemia e essa pandemia que a saúde humana ela vai se tornar agora o novo conceito de patrimônio comum da humanidade. Então, se nós tínhamos algum tipo de dúvida do que seria esse patrimônio comum da humanidade, nós não podemos ter mais nenhum tipo de dúvida de que a saúde humana ela é o patrimônio comum da humanidade. E como responsabilizar um Estado? Como responsabilizar determinado país por violação, por descumprimento das normas internacionais sanitárias? Como que se faz essa responsabilização? Como que é possível exigir de um Estado, veja, que ele pague dívidas de outros Estados por violação de regulamentos sanitários internacionais? Esse é o tema que nós podemos falar aqui um pouco e debater também com os estudantes. Bom, a primeira coisa que a gente pode esclarecer é que o tema da responsabilidade internacional do Estado, ele tem 3 requisitos que os alunos de direito internacional já sabem. Primeiro, tem que ter um ato do Estado, um ato danoso, um ato que seja violador da norma internacional. Então, nem todo ato do Estado é um ato que causa dano. O ato que causa dano é aquele ato que viola uma norma internacional, é aquele ato que vai de encontro a um preceito do direito internacional público. A China violou um tratado internacional chamado Regulamento Sanitário Internacional. Esse Regulamento Sanitário Internacional é uma norma de 2005 e que ele é pautado, é o pilar, a viga mestra desse instrumento, é o chamado dever de informação. O dever de informação é o pilar fundamental do Regulamento Sanitário Internacional. Por quê? Porque quando existe uma epidemia, uma pandemia, ou pode ser até na fase inicial uma endemia, e um fato novo, ainda desconhecido, os Estados têm a obrigação de avisar a Organização Mundial da Saúde no prazo exíguo de 24 horas. Ou seja, o regulamento diz que qualquer evento novo que nasce em determinado estado, ainda que esse evento não provenha desse estado, o país tem 24 horas para avisar a Organização Mundial de Saúde.
Do evento que ocorreu no dia 31 de dezembro de 2019, a China foi avisar a OMS no dia 21 de janeiro. Veja a gravidade disso, Leandro. 21 de janeiro, ou seja, 20 dias para avisar o mundo. Isso acarretou que a própria Organização Mundial de Saúde foi levada a erro no sentido de que os primeiros relatórios diziam que a gravidade do vírus era uma gravidade moderada. Moderada. E quando ela disse que era gravidade moderada, já tinham morrido 2.000 pessoas na Itália. Esse é o grande problema. Depois, num segundo relatório, ela disse, não é moderada, é gravíssima e altíssima o poder de contágio e a gravidade desse vírus. Então, não há dúvida que houve aí uma violação de norma internacional. Então, o primeiro requisito já existe, o ato ilícito. A China praticou o ato ilícito de violar o regulamento sanitário internacional. Isso não sou eu que estou dizendo, o próprio governo chinês reconheceu. O médico que detectou que havia um novo tipo de coronavírus transmissível, pessoa a pessoa, por respiração, que morreu, dada a carga viral imensa, e quase foi responsabilizado pelo Estado chinês por espalhar boatos, segundo as informações que depois a própria China reconheceu. Isso significa que o governo chinês fez de tudo para que o mundo não ficasse sabendo de que ali nascera um vírus e que esse vírus é altamente contagioso. Depois, a imputabilidade, que é o segundo requisito da responsabilidade internacional. Ou seja, além de o ato ilícito ter sido praticado por um Estado, esse ato tem que ser imputável ao Estado e, portanto, tem que ter um nexo causal entre o Estado violador e o resultado. O resultado, que é o terceiro elemento, é dispendo de explicar. Ninguém precisa hoje imaginar os milhares de mortes e as catástrofes econômicas nas distintas nações. Então, não se tem dúvida de que houve uma violação de norma internacional pela República Popular da China. A questão é a seguinte: como responsabilizar? E aí eu já digo para os alunos que esse assunto ele é mais teórico do que prático, porque na prática vai ser muito difícil mesmo, que um Estado, que um país pretenda responsabilizar a China no plano internacional. Primeiro, porque epidemia e pandemia pode nascer no território de qualquer Estado. E segundo, porque a China é uma parceira comercial muito grande dos países, é a primeira parceira comercial do Brasil, por exemplo. A China não é um monstro, ela não é um país, ela está praticando atos que eventualmente o Brasil não faria, ajudando os países a conter o vírus, ela está auxiliando com respiradores, ela está auxiliando com máscaras, mas isso não retira a violação do Regulamento Sanitário Internacional de 2005, que coloca, como eu disse, esse prazo exíguo de 24 horas. Acontece que seria necessária um tipo de responsabilização da China perante um tribunal internacional para que determinado país que tenha a vontade de se ver recompensado pelas perdas, notadamente econômicas, porque das vidas humanas é quase impossível, ocorridas, que esse Estado vá à Corte Internacional de Justiça e que esse Estado demande a China perante um tribunal internacional. Qual que é a saída aí que eu vi e publiquei isso num artigo? Quem for lá no meu Instagram, no meu Twitter, me dê a honra, vai ter lá esse link para vocês acessarem o PDF. Bom, a Constituição da Organização Mundial de Saúde, a Constituição da OMS, ela prevê, no artigo 75, e bem interessante, que quaisquer controvérsias entre Estados, quaisquer controvérsias, poderão ser levadas à Corte Internacional de Justiça. Quaisquer controvérsias poderão ser levadas à Corte Internacional de Justiça, relativas à saúde.
é evidente que a pandemia do novo coronavírus é uma controvérsia relativa à saúde e que teve a China como causante. Acontece que esse artigo 75, ele é mais narrativo, porque ele não diz o que é que se pode pleitear, quais são os interesses em jogo. No fundo, ele autoriza a vindicar, reclamar direitos na Corte Nacional de Justiça, porém, ele não diz qual o tipo de direito que pode ser vindicado. E aí vem um problema, né? Vem um problema sério. Quais são os interesses em jogo dos estados numa eventual ação? Bom, primeiro nós temos que analisar a validade desse dispositivo, e aí eu fui à jurisprudência a fundo da Corte, e lá, isso é muito interessante, num caso que foi julgado, essa decisão em 2006, no caso dos conflitos armados na República Democrática do Congo, era Congo versus Ruanda, o Congo, o caso não tinha nada a ver com uma questão como essa sanitária, mas o Congo, dentre uma das medidas alegadas que tinha a ver com o aspecto sanitário, ele alegou o artigo 75 da Constituição da Organização Mundial de Saúde. Olha que interessante. E o artigo 75 diz o seguinte: qualquer Estado que pretenda vindicar direitos na Corte Nacional de Justiça, ele deve, primeiro, chamar o outro Estado para uma negociação preliminar. E depois, se não lograr êxito essa negociação preliminar, o Estado ele deve acionar a Assembleia Mundial da Saúde. Muitos dizem que essa Assembleia Mundial da Saúde é uma Babel. É uma Babel. Acontece coisa lá dentro que talvez nunca vai se resolver. E o Congo, nesse caso concreto, não tinha nem chamado Ruanda para negociar e nem provocado a Assembleia Mundial da Saúde. E a Corte disse: eu não posso aceitar a validade do artigo 75 do Estatuto relativamente ao Congo, porque você não cumpriu com esses dois requisitos. Mas isso não interessa. O que importa é que ela validou o artigo 75. Então, no fundo, ela disse: se você tivesse cumprido as condições, vocês estão entendendo o raciocínio? Se vocês tivessem cumprido as condições do artigo 75, seria possível responsabilizar a China, seria possível responsabilizar Ruanda aqui na sua demanda do Congo. Então, portanto, já tem uma porta aberta para os estados, a Corte, num precedente importante, que é esse que eu acabo de dizer, ela aceitou a validade desse artigo 75 do Estatuto da Corte, do Estatuto da OMS, da Constituição da Organização Mundial de Saúde. E aí descobri uma outra jurisprudência, que também é muito interessante. No final de 2019, isso é uma questão para os internacionalistas nadarem de braçada, né? Vai ser o paraíso dos internacionalistas aqui. No final de 2019, a Corte Nacional de Justiça, num caso envolvendo a Rússia e a Ucrânia, é aquele famoso caso da aplicação da Convenção sobre todas as formas de discriminação racial, Rússia versus Ucrânia. E nesse caso específico, a Corte, ela aplicou um artigo da Convenção sobre todas as formas de discriminação racial, que é o artigo 22, que formalmente, na mecânica, ele é idêntico ao artigo 75 da Constituição da Organização Mundial de Saúde. Porque ele diz o seguinte, ele diz: para que se possa trazer um caso para a jurisdição da Corte, o Estado deve cumprir dois requisitos. Olha, a mesma coisa, da mesma conversa lá do artigo 75 da Constituição da OMS. Quais são esses dois requisitos? Na Constituição da OMS, chamar para negociação, não deu certo, segundo a Assembleia Mundial da Saúde. Aqui, quase igual. Chamar para uma negociação, se não deu certo, vai para o comitê do pacto.
E sabe o que diz a Corte? Quando um tratado prevê esse duplo requisito, eu não preciso dos dois. Basta que o Estado provoque o primeiro, e não o segundo, e que eu aceito a ação desse Estado perante a Corte. Ora, para quem estuda direito internacional, e que é o direito internacional bonito, né, que é a análise dos julgados dos tribunais, para fazer esse raciocínio que eu estou construindo, que eu construí nesse artigo que está publicado agora, vai sair nos Estados Unidos, mas está na Revista de Direito Civil Contemporâneo, que saiu agora, e quem acessar lá o meu Instagram, depois daqui você me adiciona, que em alguma... Você vai ver a postagem lá desse artigo e tem o link para você achar, ou no meu Twitter. Veja, a Corte vai ter que seguir a mesma jurisprudência. Se algum Estado provocar a China no plano internacional, bastaria, então, chamar a China para uma negociação, essa negociação ser infrutífera e provocar a jurisdição da Corte. Aí sim seria muito bonito de ver qual seria a narrativa chinesa. O detalhe aqui, a questão que os alunos devem se perguntar é, mas a China é membro permanente do Conselho de Segurança da ONU. E aí, professor, a China, se não cumprisse eventual sentença na Corte Nacional de Justiça, ela poderia responder perante o Conselho de Segurança da ONU? A resposta é sim, mas ela é membro permanente, portanto ela tem poder de veto. Olhem que buraco que nós nos enfiamos, né? Olha que é o problema que o mundo enfiou. Quer dizer, a China não é culpada pelo vírus. Falar vírus chinês, eu acho que é uma discriminação. Ela não é culpada pelo vírus. O vírus pode nascer, claro, não é ideal. Todos os problemas virais que vocês têm visto são problemas de zoonose. O que é zoonose? O contato do homem com o animal. Tem animais que não dá para ter contato. Veja, o HIV veio do macaco, do Congo belga, na década de 20. Só chegou nos Estados Unidos na década de 70, pelo transporte, 1920. Olha, hoje, 6 milhões de pessoas saíram de Wuhan, na China, nos 3 primeiros dias de pandemia, e pegaram aviões para qualquer lugar do mundo. Foi chinês para o mundo inteiro. Olha a diferença de dentro de uma cabine de um avião, espalhando para todo mundo na respiração, e aí nas conexões, pronto, espalhou, disseminou isso. No caso do coronavírus, foi um morcego, né, que passou por um pangolim. Não sei se vocês conhecem, pangolim é um bichinho, parece um tatu-bola. É o animal silvestre que tem mais tráfico ilegal do mundo. Os asiáticos adoram, dá para criancinha, aquilo ali parece um tatu. Pronto, do morcego para o pangolim, e o pangolim para o humano, contato ali com o humano, igual é um animal de estimação que você tem, passou o novo coronavírus, né? Então, claro, não é o ideal, mas não pode culpar a China por isso, né? A culpa foi violar o regulamento sanitário e não avisar o mundo no prazo das 24 horas estabelecidos pelo Regulamento Sanitário Internacional. Tem uma figura no direito internacional que vocês conhecem, os alunos de direito internacional conhecem, que é a figura da força maior. O que é a figura da força maior? Força maior é todo aquele ato ou evento inesperado, irresistível, que sai por completo do exame do Estado. Sai das rédeas do Estado por completo. Sai do controle do Estado. O Estado não tem mais controle sobre o ato. Essa é uma excludente de licitude, que já está lá no projeto de artigos de direito internacional da ONU, do Draft Articles, projeto da ONU, e que exclui. A pergunta que eu faço também nesse estudo é: a China poderia alegar força maior? Quer dizer, tem certos tipos de epidemias ou endemias ou doenças que fogem do controle do Estado. Como você vai responsabilizar o Brasil por zika e chikungunya? Países tropicais têm mosquito, né? Como que pode responsabilizar um país? Isso
a China avisando em 24 horas não sairia ao controle, esse é o raciocínio. Sim, ela poderia, mas se ela tivesse avisado nas 24 horas, esse é o detalhe. Porque a força maior não cabe quando o Estado não tomou a iniciativa correta. Que é exatamente um parágrafo que tem lá no projeto de artigos dizendo exatamente isso. Se o Estado deu causa ao evento, ele não pode alegar força maior. A pergunta é, se a China tivesse avisado em 24 horas, olha, descobrimos uma coisa nova, não sabemos o que é, não conhecemos a cadeia viral, está matando gente, alguma coisa é uma epidemia, está nascendo um negócio ruim no mundo aí, tá, e veio da cidade nossa aqui. Nós estamos avisando. Não sabemos ainda o que é, os cientistas estão pesquisando. Talvez teriam saído as mesmas 6 milhões de pessoas de Wuhan. E talvez teria descontrole do mundo igual. E realmente teria. Diminuiria um pouco. Porque ela avisou, morreria menos gente. Mas também morreria. Agora, ela não avisou. Né? E a falta de aviso realmente vai fazer com que a força maior não caiba aí nesse exemplo. Se nós pegarmos o exemplo clássico de força maior, exemplo clássico para os alunos é o exemplo do avião de guerra sobrevoando o território de estados terceiros. Né? Então, em tempo de paz, as aeronaves podem sobrevoar os territórios dos países. Em caso de guerra, isso é proibido por normas internacionais entre os estados. Então, imagina que um avião russo de guerra levantou voo, decolou, e no seu plano de voo, ele não tem autorização para sobrevoar a Ucrânia. Não tem autorização para sobrevoar a Ucrânia. Então, quando chega ali perto do território ucraniano, o piloto desvia a rota e contorna o estado. Ok? Só que quando o piloto está desviando a rota para não entrar no território ucraniano, porque ele está proibido, tem um cataclisma. Tem uma tempestade no espaço aéreo, em que o piloto só tem 2 hipóteses. Se eu desviar a rota e for para a tempestade, todo mundo morre, esse avião não aguenta esse tipo de tormenta. A única possibilidade que eu tenho é violar a norma internacional e sobrevoar o território ucraniano. Não vou fazer nada, só vou sobrevoar, porque senão a gente morre. Perceba, esse é o exemplo perfeito de força maior. Houve o ilícito? Houve. Ele sobrevoou um território que ele não podia. Mas foi por força maior. Isso foge ao controle do Estado. Eu não tenho controle, eu preciso sair. Ou a minha vida... desculpa, Ucrânia, sobrevoei o seu território. Se a Ucrânia demandar a Rússia por violação da norma internacional que proibiu o sobrevoo, ela vai ser absolvida. Ela vai ser absolvida. Exatamente pelo fato da força maior. Agora, o que me causa estranheza é que a China já teve outros SARS, a China já teve outras epidemias. E ela conhecia bem o Regulamento Sanitário Internacional. Ela é parte do regulamento. O regulamento é só tem nome de regulamento, mas ele é um tratado internacional que a China ratificou. A China se obrigou a cumprir. E, portanto, violou, né? Com toda a imprensa falando, toda a imprensa mostrando. Então, aí me parece que tem uma responsabilidade do Estado e talvez esse seja um tema pró-futuro, porque o que a pandemia da Covid-19, que ainda está em curso, infelizmente, fez foi colocar a globalização de joelhos. Ela fez a globalização ajoelhar. Ela fez a globalização ajoelhar. Porque o espalhar do vírus mostrou para o mundo e para nós, seres humanos, que não adianta exércitos. Não adianta fronteiras mega protegidas. Não adianta detectores de metais nos aeroportos. Não adianta fechar fronteiras. Não adianta regular os passaportes. O vírus espalhou com os países, com exércitos, com fronteiras fechadas, com passaportes, com burocracias para ingresso no país. O vírus espalhou da mesma maneira. Então, nós temos que repensar, essa é a nossa conclusão, para já encerrar, não estamos muito tempo de vocês. Essa é a nossa missão para o futuro. Né? Encontrar um meio de fazer com que os estados sejam mais cooperativos. O Estado tem que litigar menos
e cooperar mais, porque realmente a globalização ficou de joelhos, ela colocou em xeque a globalização. A globalização cedeu, falou, você está ajoelhada, você não dá conta de resolver esse problema. E também, sob uma primeira lente, e sob uma segunda lente, olhar o problema do coronavírus, além dessa lente da cooperação, dos estados cooperativos, olhar para o que vai ser o novo conceito de patrimônio comum da humanidade. Nós temos que estar muito alertas, meus amigos, muito alertas. O que é o patrimônio comum da humanidade? Até hoje, até ontem, nós pensávamos que o patrimônio comum da humanidade seriam as florestas, os mares, o meio ambiente como um todo. E nós estamos vendo que mais do que isso, quer dizer, a saúde também é uma questão ambiental, lato sensu. Mas nós temos um exemplo concreto de patrimônio comum da humanidade. A humanidade tem um patrimônio comum, que é a saúde humana. Perceba, a saúde humana é um patrimônio comum da humanidade. Então, além de repensarmos a forma de cooperação entre os Estados, nós temos que repensar o conceito de patrimônio comum da humanidade. E aí sim, eu espero que o direito internacional possa resolver esse problema com a cooperação entre os Estados e um diálogo profícuo para que não... Agora não dá mais jeito, agora não dá nem mais tempo disso acontecer. Mas uma epidemia e uma pandemia como essa, numa hipótese de voltar, e sempre vem, por outros motivos, novas epidemias e novas pandemias, o mundo já esteja preparado para imediatamente dar o sinal de alerta e proteger a população mundial. Então, o direito internacional tem um grande papel doravante, que é o papel de cuidar do povo, que é cuidar da pessoa, para ter o meu, o seu e o nosso futuro comum. Meus queridos, era isso que eu queria falar para vocês. Eu estou muito honrado de estar aqui com vocês na faculdade. Um prazer imenso, um prazer enorme. Eu sei que vocês estudam as minhas obras, eu fico muito feliz. Eu sei que eu estou vendo aqui a professora Raquel Braga, eu mando um abraço para ela, um grande abraço. Agora que eu recebo muitas mensagens, mas agora eu fui puxar e eu vi uma da professora Raquel, uma alegria, uma felicidade. E vocês contem comigo também nas redes sociais. E eu ficaria muito feliz se vocês também visitassem a minha página do academia.edu. Lá eu disponibilizo, salvo os livros, que não posso disponibilizar os livros na íntegra, alguns sim, mas eu disponibilizo todos os meus trabalhos que eu publico, está lá gratuitamente, academia.edu, você baixa o PDF, esses estudos um pouquinho mais aprofundados, e desse tema, né, que eu resumi aqui para vocês, é um estudo que foi publicado agora na Revista de Direito Civil Contemporâneo. Ela está lá no site da RT Online, mas você encontra o PDF nas minhas páginas, e também foi publicado em Portugal também, lá na minha Academia Edu, você vê esse estudo para vocês. No mais, eu me coloco à disposição, um prazer. Eu vejo aqui o professor Lucas, eu vejo aqui... Eu não consigo ver os estudantes, infelizmente, eu só vejo aqui os colegas, mas eu sei que tem 200 estudantes aí, colegas do Brasil, nos assistindo. Professor, nós já estamos em 420. Nossa, que maravilha! 420. Maravilha, a live que mais repleta, acho que é essa aqui. Só perde para do Conjur, que daí dá 5.000 pessoas, mas depois da do Conjur, essa aqui acho que mais prestigiada. Vocês estão de parabéns, viu? Vocês estão de parabéns. Professor, primeiramente, parabéns pela palestra. Já era esperável ter uma palestra tão didática e tão clara, de altíssimo nível, né? Eu acho que foi compreensível, mesmo para aquelas pessoas que não tivessem conhecimento nenhum em direito internacional. Eu acho que foi maravilhoso. Agradeço demais, né, as palavras do senhor. Fiquei incumbido de transmitir um abraço. O senhor vai saber de que eu estou falando. É um grande amigo meu lá do Pará, doutor Hugo Abbas Frazão. Claro. Eu tenho escrito com ele. E veja... O Hugo, eu não sei se eu posso revelar isso aqui ou não, mas se eu não puder, eu vou revelar. O Hugo está com sintomas de coronavírus. Ele ia palestrar para a gente quarta-feira. Ele me mandou mensagem 2 horas antes com a foto. Ele e a noiva dele, eles não saem de casa, estão morando em Pisa. Eu vou orientar a tese de doutorado dele. Temos escrito muito, estamos publicando um artigo na Itália agora sobre federalismo. E ele me disse assim, meu amigo, estou tossindo, estou com febre, e a moça também,
e veja, não sai de casa, só para o supermercado e volta, fica no apartamento o dia inteiro, aula online, e mesmo assim pegou. Então veja como a Itália, às vezes um detalhe, uma pessoa que passa perto na rua ali, uma maçaneta que você pegou, está gravíssima a situação. Então, sabe o que é triste? Ele estava enclausurado, foi o primeiro final de semana que ele saiu para passear, o primeiro. Ele pegou. É muito triste. Mas, enfim, voltando ao nosso assunto. Parabéns. Um abraço para um grande juiz, um grande acadêmico também. Numa próxima, ele vai palestrar para a gente. Professor, então, mais uma vez, meus mais altos préstimos de elogio ao senhor. Realmente sensacional a palestra. Eu vou passar a palavra para a nossa querida professora Raquel, que é professora de internacional, para ela fazer uma intervenção. Satisfação. A palavra, professora. Obrigada, Leandro. Boa noite, Lucas. Professor, doutor Mazzoli, com total humildade, com muita humildade que eu não é por merecimento, é com muita humildade mesmo. Me dirijo a palavra ao senhor, que eu posso dividir um momento com o senhor, que é uma coisa que eu nunca imaginei que fosse acontecer na minha vida. Imagina, um prazer meu, uma satisfação. Não, é verdade. O Leandro sabe disso. É verdade. É com muita emoção. Emocionada. É verdade. Eu tô sempre aí em Itaúna. Eu tô perto, eu não sei se eu tô perto de vocês. Estou ou não? Eu sei. Porque o Alisson, meu doutorando, ele é daí, não é? Sim. Ele dá aula. Itaúna é próximo daqui. Itaúna. Então, eu vou dar um pulinho aí para dar um abraço em vocês, passando esse negócio. Vem sim. Vai ser um prazer. Eu tenho certeza que os meus alunos te adoram, porque eu falo do senhor para eles todas as aulas. A minha referência de direito internacional, eu aprendi direito internacional com o senhor, então não é só com muita humildade que eu estou aqui, não. É extremamente emocionada. Então, assim, poder dirigir a palavra para o senhor e mais, saber que o senhor está falando para os meus alunos, para as pessoas que para os meus egressos, para mim é uma coisa assim que era inimaginável até 19 horas, para te falar a verdade. Imagina. Mas eu queria, assim, agradecer ao senhor a disponibilidade, a didática da mesma forma que fala, escreve, de uma forma didática e com tanta lucidez, né? Eu queria que o senhor falasse, eu não vou nem fazer as minhas perguntas, mas é que no chat, não sei se o senhor viu, o senhor está pelo celular, então o chat passa muito rápido, né? Eu realmente vi alguma coisa aqui, mas eu não consigo ter acesso, é um pouco chato pelo celular mesmo. É um pouco chato pelo celular. Mas alguns alunos, isso às vezes até um pouco me incomoda, mas alguns alunos, eles tendem a entender e a replicar a informação de que a China teria feito isso de forma dolosa, de que não foi um vírus que surgiu na China, mas que foi um vírus fabricado pela China. E isso não é uma coisa que eles pensam sozinhos, né? Foram fontes, né? Fontes de internet, fontes de imprensa que eles têm contato, né? E por mais que às vezes a gente diga, né, que uma coisa é a gente falar de responsabilidade internacional e outra coisa é a gente falar se isso foi feito de coisa por meio doloso. A responsabilidade internacional que o senhor ligou, o nexo causal que existe aí, é a China não ter comunicado. E ainda que tivesse comunicado, será que isso mudaria o curso da história? Outra coisa é se isso foi feito de fato. O que a China ganharia por fazer isso de forma dolosa? Né? Isso é um perigo comunista ou não? Que é o que os alunos perguntaram. Eu queria que o senhor falasse sobre isso. Bom, veja bem, tem muita teoria da conspiração, né, sobre esses temas. E, no fundo, né, nós não somos epidemiologistas. Então, a gente acredita naquilo que as autoridades estão falando. Um professor francês, que ele foi até prêmio Nobel, ele disse que o vírus teria sido criado. Mas aí tudo que se foi falar sobre o tema
mostrou, isso aí está na Nature e na Science. Eu cito esse estudo da Science também, que são pesquisadores assim, que são considerados um dos maiores, os 5 maiores epidemiologistas do mundo, tá? Então, eles descobriram a cadeia viral. Descobriram a cadeia viral. Então, eles fizeram toda a cadeia do vírus, desde a primeira, e vai fazendo a cadeia viral. E aí, pela cadeia, parece, ao que concluíram as pesquisas, o vírus ele é natural, ele não foi fabricado em laboratório. Então, uma teoria da conspiração, dizer que a China fabricou isso em laboratório, etc. Agora, da nossa parte, como eu disse, o problema é mais teórico do que prático, né? Claro, se a China tivesse feito um vírus em laboratório, aí não teria nem que discutir responsabilidade, né? E seria seria o fim do mundo, né? Um vírus em laboratório e matar milhões de pessoas, um vírus que você criou, quer dizer, um assassinato, um genocídio em massa, tal. Mas as pesquisas que estão aí, as melhores do mundo, né, parece que detectaram que isso é uma conspiração, que isso é uma mentira, não teve nada de laboratório. No fundo, quem for ler esse artigo da Nature, ele está Nature Medicine, ele é muito, a gente que não é da área, né, mas você entende a explicação ali dos especialistas. Mas, enfim, e aí, claro, no fundo, não importa o vírus de onde veio até. Veja, o Regulamento Sanitário Internacional, ele diz o seguinte, que sempre que se detectar um fato novo, independentemente de sua origem, então podia nem ser da China. Na verdade, poderia ter vindo de fora e a China ter detectado. Imagine o seguinte exemplo, eu vou inverter para a gente entender melhor. Imagine que um chinês, o infectado número 1 do mundo, que teve o contato com o pangolim, que por sua vez teve o contato com o morcego, e ele foi brincar com o bichinho lá e ele pegou o vírus. Foi o paciente número 1. E ele respirou para a mulher dele, pegou a mulher dele, respirou na frente da filha. Pronto. Imagine que o paciente número 1 pegasse um avião, imediatamente viesse para o Brasil e aparecesse aqui, fizesse um teletransporte e caísse aqui no Brasil. Né? A China não ia estar sabendo de coronavírus. E aí começaria a morrer gente no Brasil. Nós teríamos 24 horas para avisar, inverteria o tema. Prazo muito exíguo também, né? Muito até para a gente exíguo. perceber É verdade. isso. Até para perceber que o negócio vai tomar proporções maiores, né? Eu concordo. A OMS fez isso, esse prazo é realmente para assustar, é para falar para o Estado. Não tem brincadeira. Veja os milhares de mortes da Covid-19. A gente viu isso, que não é brincadeira. O aviso é muito importante. Agora, o que me dói é países como o Brasil, o nosso presidente falar que não, que é gripezinha, que... Quer dizer, nós não estamos fazendo a nossa parte também. Isso é ridículo, né? Quer dizer, é um absurdo, no fundo, o que está acontecendo. Então, o prazo é muito exíguo. Me parece que não teria que se falar em responsabilização da China se ela avisasse com 2, 3 ou até 4 dias. Agora, 20 dias, sabe, é demais. Eu acho que ninguém reclamaria da China se fosse as 24 horas terminassem na meia-noite do dia 1º de janeiro e ela avisasse lá pelo dia 3, 4. Fala, não sabe, eu avisei com 3 dias de atraso. Ninguém falaria nada, mas 20 dias é que foi muita coisa. Então, realmente parece, o vírus é natural, é de um evento natural. E a própria China está tomando medidas porque essas questões zoonóticas não são legais, né? Não são legais. Não são legais. Tem animal que você pode... Carne de vaca você pode comer, carne de frango você pode comer, carne de porco você pode comer, peixe você pode comer, agora macaco não dá. Morcego não dá. Então, a própria China relativizou isso essa semana, né? Parece isso, que já está uma tomando relativização medidas. De carne. Claro. Já viu que não dá mais. Ah, mas é cultural, porque a China passou por um regime lá do Mao Tse Tung e muitos chineses ficaram pobres e morreram de fome, começaram a comer bicho. Gente, a cultura muda. A cultura muda. Sabe? Então é cultural. Então eles estão se abrindo muito. Agora, veja, vamos falar bem da China. A China está tomando medidas que eu acho, porque ela tem muito dinheiro, que eu acho que nenhum país do mundo tomaria. O que a China está fazendo graciosamente por vários países, com respiradores, com máscaras, a China realmente está ajudando muito os países do mundo, né? Isso justifica? Não, ela tem que ajudar mesmo.
o pecado dela foi inclusive o Brasil, né, Mazuol? Muito. Inclusive com o O que Brasil. aconteceu foi o Partido Comunista Chinês ter demorado 20 dias, porque eles tentaram parar por ali. Mas veja, eu mesmo não conhecia o Han. Eu fui a Pequim há 2 anos atrás. Eu estive na China e lá é tudo muito grande, assim, é muita gente. E eu, quando deu a pandemia, eu fui pesquisar o Han, né? Província de Hubei, quer dizer, o Han, província de Hubei. Você fala província no Brasil, você imagina que é uma cidade do interior aqui de Mato Grosso, província. Porra, o Han. Veja no Google o que é o Han. Ninguém nunca tinha ouvido falar disso. É maior que São Paulo, é gigantesca a cidade, quer dizer, é gigantesca. Quer dizer, em 2 dias saíram 6 milhões de pessoas. A China é muito grande, é tudo gigante. Assim. O Han, você fala, nossa, província, uma cidadezinha lá no interior. Não é. Gigantesca, prédios maravilhosos, alta tecnologia. Então, é tudo muito grande. Então, perdeu o controle, saiu realmente do controle e nós temos que repensar, né, essa forma de tratar a humanidade. É isso, no fundo, o direito internacional ele tem que... Esse direito internacional westphaliano, esse direito internacional não funciona mais. Hoje o direito tem que ser um direito internacional cooperativo, que os Estados possam realmente se ajudar mutuamente e não criar muros, construir pontes, mais pontes e menos muros. Todas as vezes que eu vou dar aula de responsabilidade internacional, de conflitos internacionais, quando a gente vê que o aluno, quando a gente fala em soluções pacíficas, né, para o aluno é chato. É muito mais legal quando a gente fala de soluções que não são pacíficas, ou aquelas soluções pacíficas que são diplomáticas, a aula fica chata. Quando as soluções pacíficas são, pelo menos nos tribunais, aí fica legal. Aí eu falo, gente, não, o bom é a gente conseguir conversar com o outro estado e resolver. Isso é que é legal, isso é que é bacana. Não é resolver num tribunal ou com conflito, né? Mas eu falo que até essa cultura tem que mudar, né? É verdade. É isso aí. Quer comentar mais uma coisa, obrigada, professora? Não, só agradecer mesmo. Eu que agradeço, imagino, um prazer imenso. Professor Lucas, passa a palavra para o senhor agora. Boa noite a todos. Professor Valério Mazuoli, é um prazer estar com o senhor, a professora Raquel já falou. Prazer meu, querido. É uma honra recebê-lo aqui, ainda que de forma remota, né? Mas sinta-se acolhido pela Uniptan. E, bom, eu ouvi atentamente a palestra do senhor com muita gana de aprender mesmo, e cheguei a um entendimento, e aí eu quero fazer uma pergunta bem abstrata. Eu entendi o senhor falando da segurança, das responsabilidades internacionais, com a questão da saúde, a saúde em tempos de pandemia, essa questão globalizada como um direito, quase um direito humano. Poderíamos pensar isso em um direito humano? E aí vem a minha pergunta. Eu fiquei pensando se seria um direito humano, na ideia de segurança, pois segurança é um direito humano. Seria um direito humano essa questão de segurança biológica, e em sendo, quais mecanismos de proteção de direitos humanos poderiam ser adotados na defesa dos outros estados frente a essas novas pandemias? Porque eu acredito que não vai ser a última pandemia que a gente vai passar, né? Olha, excelente também colocação, e que nos permite desenvolver e evoluir esse tema sob 2 lentes. Primeiro, a lente do Direito Nacional de Direitos Humanos, que também clássico e também um pouco defasado, esse direito onusiano, né? Que depende de tratados internacionais para qualificar alguma norma de direito ou garantia nos termos de não só de direitos fundamentais constitucionais, mas como direitos humanos universais e que portanto, devem abranger o mundo todo. Essa lente mais tradicional, ela está um pouco míope, ela está precisando de um reforço. Porque, no fundo, toda a questão que envolve saúde humana, independentemente de estar pactuado, independentemente de ter normas factícias, não se tem dúvida que isso pertence ao direito costumeiro internacional. Há muito que a saúde, como eu disse, ela vai ser hoje a nova lente do patrimônio comum da humanidade. Quer dizer, teria que ter normas internacionais de direitos humanos dizendo o óbvio, que a saúde que protege a vida humana é uma norma de direitos humanos. Então,
Para ele não tem a menor dúvida. A dúvida realmente foi a sua angústia, a sua observação, da qual eu também faço coro. O difícil é ter os mecanismos internacionais de controle. É esse que é o difícil. Porque tanto no Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, como no Pacto de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, os mecanismos são frágeis. E veja, se nós pegarmos os mecanismos tradicionais, de Estado a Estado, o primeiro mecanismo, e aquele que é o mecanismo que eu considero, é o mecanismo do dedurismo internacional, quer dizer, o Estado reclamar de outro na arena internacional, quer dizer, são as queixas interestatais. Pegue os exemplos de quantos estados no mundo queixaram-se de seus vizinhos, que nós vamos ver, sem medo de errar agora, sem consultar o site das Nações Unidas, eu posso dizer que é quase zero. Da década de 60 para cá. Claro que não é conveniente o Brasil demandar, falar para a Argentina, olha, você está descumprindo direitos humanos. Ela vai olhar para a nossa cara e falar, bom, você... Né? Essas queixas interestatais não funcionam. Os estados têm um acordo tácito entre si para dizer, não se queixe de mim, nós temos outras coisas para eles mais importantes do que proteger direitos humanos, a nossa economia, os nossos contratos, etc. Depois, esse mecanismo dos relatórios. Né? O Brasil é chamado a atenção. Eu até publiquei no Twitter ontem uma matéria do UOL que dizia o seguinte, o governo agora do presidente Jair Bolsonaro, no relatório da ONU sobre as medidas tomadas de proteção de direitos humanos, negligenciou inúmeros atos. E, por exemplo, negligencia que existiu ditadura militar no Brasil. Ninguém tem dúvida que existiu ditadura militar no Brasil. É uma interpretação. Não é uma interpretação. Existiu ditadura militar no Brasil. Não é interpretação. É um fato e o Brasil foi condenado internacionalmente várias vezes por isso. Omitiu isso do relatório. E a ONU respondeu o relatório com perguntas. Eu achei bonita a manchete que o site deu e por isso que eu reproduzi a matéria. A ONU respondeu dizendo, vocês acham que estão enganando a quem? Quem vocês acham que vocês estão enganando com essa conversa? Vocês acham que a gente não tem informação, que a gente não conhece o país de vocês, que a gente não sabe a sua história? Né? Então, essa é uma segunda lente. Os estados também não são fiéis, o Brasil tem mostrado isso, em falar a verdade nos relatórios. O que sobra? O terceiro mecanismo. Que o terceiro mecanismo, por incrível que pareça, é um mecanismo que depende do aceite dos estados, que é o mecanismo das queixas individuais, que é o que mais funciona, que é quando o cidadão se queixa do Estado por violação de direitos humanos. Nesse caso de dois países, de dois estados, é muito difícil, como eu disse, um Estado demandar o outro. A não ser, veja bem, aí nós podemos falar, tem duas maneiras de responsabilizar um Estado. Duas maneiras. Uma, toda essa construção que eu fiz, que é difícil, é mais teórica e na prática é um pouquinho mais difícil. Claro, a gente sabe que é difícil chegar à Corte Internacional de Justiça. A segunda maneira é muito simples. É o que os Estados Unidos estão fazendo, mas nós não podemos fazer isso no Brasil. Que são as class actions. Você entra com uma ação contra a China na Justiça de Washington, o juiz dá a sentença favorável, condena a China. Quantos bens da China tem aqui nos Estados Unidos? Tem um barracão, tem um terreno, tem uma casa, tem um imóvel, penhora tudo, vende, e com esse dinheiro vamos ver se dá para pagar aquilo que os prejuízos decursivos que aconteceram no país. Como os Estados Unidos também não respeitam normas internacionais, eles podem fazer essa maneira mais prática, condenar o Estado internamente. Para nós é impossível por três motivos. Tem honorabilidade. O STJ tem jurisprudência firme de que eu não posso demandar um outro Estado no Brasil. Eles têm imunidade de jurisdição completa. Parem, non habe iudicium. Entre iguais não há jurisdição. Tem jurisprudência firme do STF desde a década de 60 que, não obstante, não previsto pelas convenções de Viena sobre relações diplomáticas e consulares, que ela só prevê a imunidade da missão e dos agentes, ela não fala do Estado, é um costume que vem de Ramsés II que os Estados têm imunidade. Eu não posso demandar a rainha da Inglaterra no Brasil, eu não posso a coroa britânica, eu não posso. O Jean Só a questão da justiça do trabalho, né? Mas não é o caso. Isso, excelente, professora. É a única exceção. As ações trabalhistas, claro, porque também não é o caso. Isso também não é o caso, claro, não vai deixar a funcionária doméstica da embaixada, aí ela entra com a reclamação trabalhista e ganha, mas também ela não consegue executar. Mas, no fundo, eles fazem acordo ali, o saldo de salário paga. Não é o caso. E uma jurisprudência... Ótimo, então. Portanto, estamos de acordo. E uma jurisprudência fortíssima da própria Corte Nacional de Justiça, o caso Ferrini, né, que foi um italiano que se sentia... ele se julgava, e parece que está vivo,
se julgava prejudicado por crimes cometidos na Alemanha durante a Segunda Guerra. Ele teve problemas ele foi, parece que torturado, ele perdeu um braço, alguma coisa assim, e ele demandou a Alemanha na Itália. O juiz de Piso, lá em Pisa ou Florença, disse o seguinte, falou, não podemos, infelizmente, a Alemanha tem imunidade, o senhor vá a Berlim, contrate um advogado e demande lá. Falou, não, mas eu não quero pisar na Alemanha. Tá. Perdeu a primeira instância, ele recorreu ao Tribunal de Florença, perdeu, ele foi à Corte de Cassação italiana. Por uma maioria, a Corte falou, nós vamos dar o direito para o senhor. Porque para direitos humanos não pode ter imunidade. A Alemanha entrou com uma ação contra a Itália na Corte Nacional de Justiça. Como já tinha um juiz alemão lá, a Itália teve direito de nomear um juiz ad hoc. E até o juiz ad hoc votou contra a Itália. Imagine, a corte foi tradicionalíssima. Só o nosso colega mineiro, grande, professor Cansato Trindade, que disse a mesma tese da Itália. Falou, olha, tem que ter uma exceção para direitos humanos. Não é possível que o Estado venha aqui, mata todo mundo e ele é imune, não pode demandar. Professor da UFMG, ele é. Professor Cansato Trindade, da UNB. E ele perdeu por 15-1. Ele chorou no dia. Então, veja, a Corte, 2012 agora, recentemente, né? 2012 é recente, vamos dizer assim. A Corte se mostrou um tribunal tradicionalíssimo. Então, eu até brinquei, não precisamos atualizar os livros. Então, quem tem um livro de responsabilidade da década de 60, a teoria da Corte Nacional de Justiça é a mesma, né? Então, quer dizer, o Brasil, muitos países do mundo não podem fazer esse de demandar internamente. Teria que ter todo esse esquema internacional. Agora, vamos esperar 2, 3 anos para sair as decisões americanas? Eu não tenho dúvida não, viu? Que eventualmente vai lograr êxito a ação dessas class action e vão penhorar bens chineses, mas os Estados Unidos eles têm esse cacife prepotente para fazer o que estão fazendo. Então, é muito difícil realmente esses mecanismos internacionais de proteção, o direito, Lucas, vai ter que se reinventar. A ONU vai ter que conversar e falar, olha, não é possível, os mecanismos... Veja, nós estamos combatendo um inimigo na pós-modernidade, tecnológico, no direito nosso, que eu sempre digo isso, a gente está combatendo um inimigo na era da fibra ótica, com um arsenal jurídico do tempo das caravelas. Esse é o direito. Esse é o direito. Nós estamos em plena pós-modernidade, onde o sujeito aperta um botãozinho, explode tudo. Vamos às normas jurídicas, então, para coibir. As nossas normas jurídicas estão em 1500. O direito não evolui junto com a evolução da tecnologia, da humanidade, etc. Então, sempre nós temos que correr atrás desse prejuízo. E essa resposta ainda não nos veio. Tristemente, não nos veio. Obrigado, professor. Imagina, professor. Nós temos algumas perguntas aqui do chat, que são várias, mas eu pincelei algumas poucas aqui. Tem uma pergunta interessante, está perguntando qual a opinião do senhor sobre aquele advogado que ajuizou uma ação pedindo 1 trilhão contra a China. Qual que é a opinião do senhor? Esse do Brasil, né? Eu acho que foi no Brasil. É aquele caso, não dá. Essa ação, o juiz teria que não conhecer da ação, porque ele não pode demandar a China. A China tem imunidade de jurisdição no Brasil. Ela é uma soberania. O Brasil não pode ser processado em Pequim. A China também não pode ser demandada no país. Então, é uma ação. Isso é a famosa aventura jurídica. É um aventureiro que fez isso aí. Se fosse nos Estados Unidos, eu não diria que é aventura jurídica, porque eles, não respeitando as normas internacionais, eles podem se aventurar. Isso aí, lá dá certo. Aqui, como eu disse, não daria certo. Então, não vai dar em nada isso aí, uma aventura, uma bobagem. O senhor começou a falar alguma coisa sobre essa pergunta aqui, mas se o senhor quiser desenvolver mais, a pergunta fala o seguinte: o Brasil pode ser responsabilizado internacionalmente em relação à forma como ele está atuando no combate ao Covid-19? Talvez por omissão, alguma coisa assim? Pode. Não na Corte Nacional de Justiça, mas o Brasil pode, por ato do seu governo, ser responsabilizado no sistema interamericano de direitos humanos, porque não está respondendo aos protocolos, inclusive pareceres da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Teve recentemente sobre pandemia e direitos humanos.
e eu tenho dúvidas se o Brasil... Bom, que o Brasil não está cumprindo, não está mesmo, né? E é duro falar isso do Brasil, porque nós somos brasileiros, quer dizer, nós estamos cumprindo, a gente está dentro de casa, mas o próprio governo federal está incentivando o não cumprimento. Então, isso pode, veja bem, pode dar ensejo a uma ação no Sistema Interamericano de Direitos Humanos daqui a algum tempo. Entendi. Outra pergunta que eu achei interessante aqui é o seguinte: existe um critério objetivo para que o país faça análise que um vírus poderia se tornar uma pandemia para fazer essa... Você entendeu? Você entendeu a pergunta? Como é que a pessoa vai ser feita essa avaliação? Tem um critério objetivo ou esse é subjetivo? Como é que é feita essa análise? Quem faz essa análise é a organização competente, que é a Organização Mundial de Saúde. E por que a OMS, ela que tem os critérios, ela que é técnica, ela que sabe se uma endemia vira uma epidemia, que vira uma pandemia. E o que está sendo criticado a OMS? Que já estamos até pensando, e isso, o grupo de Lisboa, que a gente participa desse projeto todo, na verdade é um grupo de professores de língua portuguesa, e eu represento o Brasil, e que estão já pensando em estudar a hipótese de responsabilização também. Já falo isso no texto, falo que ainda não tem elementos, mas a porta está aberta da própria organização, porque ela só tece elogios à China e ainda não teve um puxão de orelha à China. Né? Então, a Organização Mundial de Saúde, ela que tem esse termômetro. Ela que tem esse termômetro, não somos nós. Ela tem pessoal técnico especializado para dizer: China, se você tivesse avisado em 24 horas, seria uma endemia em Wuhan. A gente fechava o Wuhan. Se você tivesse fechado em 24 horas, o Wuhan estaria fechado. Ah, mas saiu gente de Wuhan. Tá bom, eu fecho a China. Mas a Itália não teria sido contaminada, a Espanha teria sido contaminada, o Brasil não teria sido contaminado. Eu te fecho aí dentro, você não pode sair, você tem que cuidar da sua epidemia. A gente fecha os estados, fecha a fronteira. O Brasil agora está fechando fronteiras. A medida de fechamento de fronteira, ela pode ser uma medida necessária, porque entre morrer milhares de pessoas e fechar a fronteira do país para que contenha ali dentro, é uma medida sanitária necessária. Os países que estão fechando fronteiras estão, no fundo, corretos. Olha, ninguém... É uma contenção, né? É uma contenção. Então, exatamente Perfeito. Ela que tem esse termômetro. Agora, veja, o Brasil fechou nossas fronteiras por uma portaria. Aí não pode, porque a Convenção Americana sobre Direitos Humanos diz que tem que ser por meio de lei. Ela fala, você pode regular assuntos que envolvem a saúde, está lá no dispositivo, saúde, desde seja por lei. E tem um parecer consultivo da Corte Interamericana dizendo que essa lei é lei stricto sensu, feita pelo parlamento e sancionada pelo presidente da República. Foi feito por portaria. Aí essa portaria entendo inconvencional, quer dizer, fechou impedindo estrangeiros de entrar no Brasil, que não pelo meio correto, que seria o meio legal. Porque, claro, por que é por lei? Para participar o povo brasileiro por meio de seus representantes, para não ter um déficit democrático. Então, o Brasil fechou suas fronteiras. Não, o povo brasileiro decidiu fechar as fronteiras. É diferente. Para se proteger, eu tenho direito. Estou na minha casa, posso fechar a porta da minha casa. Né? Ah, foi uma portaria do ministro. Aí que já não pode. Então, né? Entendi. Professor, é uma honra inenarrável, imensurável, indescritível ter o senhor no nosso primeiro encontro internacional de direito do Unipitã. Nós tivemos mais de 2.500 inscritos, então é maravilhoso ter o senhor aqui. Se não fosse essa pandemia, estaria em Conselheiro Lafayette 1h10 e a gente ia sair agora para comer uma pizza bem gostosa. Hein, que deve ter. Então está marcado para depois da pandemia. Certeza. Agradeço Professor, a todos, viu? Com satisfação. Professora Raquel, um beijão. Lucas, um forte abraço. Leandro, um abração também. E a todos os alunos lá, viu? Estou à disposição para vocês. Espero vocês nas redes sociais para a gente interagir mais. Um abração, fiquem com Deus. Um abraço, até mais. Tchau, obrigado, muito gente. obrigada, doutor. Eu que agradeço. Bom fim de semana. A gente volta às 21 horas. Um abraço, professor. Valeu, obrigado, um abraço.